você vai escutar algo que pode transformar completamente a sua visão sobre o que estamos vivendo. Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mas será que a gente realmente acredita nisso? Será que, nos momentos mais difíceis, conseguimos sentir essa presença invisível, que nunca nos abandona? Neste vídeo emocionante, Jorge Lahar revela os bastidores espirituais do planeta Terra. Ele nos mostra quem é realmente o Cristo, qual sua missão desde a formação do planeta e como ele nunca desistiu da humanidade, nem mesmo nos períodos mais sombrios da história. Estamos vivendo o fim dos tempos? Sim, mas não como o fim que apavora. É o fim de um ciclo, o começo de uma nova era, onde a misericórdia se mistura à justiça. E a pergunta que fica é: você está pronto para esse chamado? Assista até o fim. Essa mensagem pode ser a âncora que seu espírito estava pedindo em silêncio. Hoje nosso tema é alguma coisa que vai mexer muito com as nossas emoções, mas que para que a gente possa fazer um mergulho nessa informação que as obras espíritas nos trazem, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo para voltar a um período anterior a esse em que vivemos, em que a humanidade naquela época, ela sofria a influência significativa dos povos que constituíam a base do pensamento das criaturas que habitavam o planeta Terra. Era um período em que as civilizações antigas se espraiavam sobre a face do planeta. E neste sentido, houve 3 civilizações que trouxeram significativas contribuições para a formação do ideário humano naquela oportunidade. Estamos falando especificamente do povo grego, do povo romano e do povo hebreu. Cada um desses povos trouxe uma contribuição muito grande para o entendimento sobre o que fosse a vida, para o entendimento do que fosse o que é importante, o que é a verdade, o que é o conhecimento na ótica de cada uma dessas civilizações. O povo romano, por exemplo, quando indagado sobre o que era o de mais importante para que se tivesse a apropriação, eles diziam que o importante era o conhecimento da verdade. Os romanos chamavam a verdade de veritas. Veritas, em latim, é verdade. E os romanos perseguiam essa veritas de maneira muito intensa. E o que era a verdade? O que era veritas no conceito romano? Veritas é a capacidade de bem representar algo que aconteceu. Se eu tenho um fenômeno que se deu e eu consigo bem representar esse fenômeno, então eu estou sendo justo com relação à verdade, a veritas. O que foi que houve? Eu relatar de maneira exata é efetivamente eu ser verdadeiro. É interessante que esse conceito parece muito com o conceito jurídico de verdade, porque, na verdade, os romanos trouxeram grande contribuição nessa área do conhecimento. Já os gregos, quando perguntados o que é o importante, o que é que faz com que nós tenhamos que buscar ardentemente isso? Os gregos diriam que o importante é nós buscarmos a verdade. A verdade, em grego, se chama aletheia. O que vem a ser aletheia? Aletheia é a verdade no conceito dos gregos. O conceito dos gregos dizia que verdade era a boa capacidade de definir o que algo é ou não é. Veja que é diferente do conceito romano, que era definir o que se passou. No conceito dos gregos, era bem definir o que é ou o que não é. Uma está focada no passado, o outro está focado no presente. Mas se nós formos indagar o povo hebreu, que teve uma contribuição extraordinária para nós, uma vez que os romanos contribuíram muito no direito, os gregos contribuíram muito na filosofia, por isso seu conceito de verdade é um conceito muito filosófico. Se perguntarmos aos hebreus, o que é que, na verdade, pode se considerar como o mais importante, aquilo que é o que se deve se debruçar com mais intensidade, eles dizem que isso se chama
emuná. Emuná em hebraico significa promessa. Emuná significa o que virá. Não é nem o que veio do Veritas dos romanos e nem o que é do Aletheia dos gregos. Aqui nós temos um conceito virado para o futuro. Emuná, a promessa. Aquilo que vai vir é para os hebreus mais forte do que o próprio passado e mais forte do que o próprio presente. Porque a certeza que o povo tem de que suas promessas se cumprirão alimenta a alma do povo, invade a intimidade do coração deles, de maneira que, de forma inamovível, a sua fé se constitui o maior instrumento verdadeiro que os hebreus possuem. E é exatamente inspirado nesse conceito de promessa, nesse conceito do que virá, tendo certeza absoluta de que as promessas feitas através dos profetas, as promessas de Deus que vieram através dos profetas, que elas se cumpririam, é que a alma do povo suportou as diversas dificuldades que atravessou ao longo de sua história, os diversos processos de escravidão que atravessou durante longos e longos séculos, até que alcançasse um período em que havia se sedimentado na alma do povo a certeza de um fenômeno que iria se dar. Esse fenômeno era chamada a vinda do Messias. As profecias que eram colhidas através dos profetas sinalizavam para o povo uma informação extremamente preciosa, que constituía a base do emuná, a base da promessa. A promessa de que Deus enviaria alguém no determinado período para transformar os conceitos da humanidade. Ele traria conceitos tão revolucionários que a humanidade nunca mais seria a mesma depois que ele aqui pisasse. Suas palavras transformariam o pensamento humano. Ele viria carregado de um sentimento que os judeus chamam de Shekhinah, que é a capacidade da conexão com o divino. Cheio desse sentimento, esse homem chamado Messias abriria a sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Sua espera atravessou os séculos. A cada novo momento de sofrimento do povo hebreu, eles se voltavam para os céus e não perdiam as suas esperanças, apesar dos sofrimentos que passavam, porque se alimentavam da certeza de que, num dado momento, esse homem, o chamado Messias, compareceria na história da humanidade, mudando profundamente os nossos conceitos sobre a vida, preenchendo os nossos corações de informações extremamente valiosas, que transformariam efetivamente a história do homem sobre a Terra. Depois de muitos anos de espera, depois de muitos séculos em que a humanidade esperou a chegada desse homem, finalmente os hebreus, já chamados de judeus a essa época, tiveram a oportunidade de receber no seu seio alguém que veio ser o cumprimento das diversas promessas que estavam contidas em seus livros sagrados. Comparecia entre nós um homem a quem convencionamos chamar pelo nome de Jesus. Jesus, nascido em Belém, mas conhecido como Jesus, da cidade de Nazaré. Seus ensinamentos efetivamente foram profundamente transformadores. Foram tão intensas e tão extraordinárias as verdades que ele trouxe, que os homens de sua época resolveram registrar as suas palavras em textos, para que ali se pudesse, no futuro, recolher os ensinamentos preciosíssimos que esse homem havia trazido. Mas era preciso dar um nome para esses textos. Como se chamaria esses textos? Que nome se daria para essa história tão extraordinária
que traria dentro dela as informações desse tão esperado Messias. Os textos, apesar de serem constituídos por pessoas que viviam na Palestina, ou Lucas, que não era judeu, mas que conviveu ali na Palestina, apesar de ter nascido dentro do seio do povo judeu, o texto não é escrito em hebraico, o texto é escrito em grego, porque o grego, na época, era a língua universal naquele período. E o nome do livro, que continha as informações sobre esse homem singular, que a humanidade teve a honra de conhecer, recebeu o nome de Evangelho, que em grego significa boa nova. Como assim boa nova? A boa notícia. Chegava entre os homens a informação que tanto se esperava. A boa notícia chegou. A notícia mais extraordinária. O Messias, o tão esperado Messias, descia sobre a face do planeta para trazer a sua mensagem singular. Mas o que ele trouxe? Que informações preciosas esse Messias trouxe para a humanidade, para que ele seja tão considerado em relação a outros estudiosos do conhecimento espiritual do homem, que também passaram pela história da Terra. Esse Messias, chamado Jesus, apresentou uma doutrina que transformava profundamente os conceitos que os judeus conheciam. Se nós pudéssemos resumir a mensagem trazida por Jesus, nós poderíamos elencar 5 pontos essenciais nos quais se apoiariam as verdades de Jesus. A primeira delas, uma revisão completa da relação do homem com Deus. Até Jesus, os homens tinham uma distância imensa de Deus. Chamavam-no apenas de o nome, Hashem. O nome, aquele nome que não pode ser pronunciado. Havia um respeito excessivo pela figura do Criador, a ponto de o Criador ser chamado de o nome, aquele nome que não pode ser falado. E quando estavam dentro da sinagoga, tinham a honra de poder chamar o nome de Adonai, ou seja, Senhor. Os judeus não podiam sequer chamar Deus de Senhor fora de seus espaços religiosos. Era uma distância muito grande entre Deus e os homens. Jesus então comparece e transforma profundamente tudo isso, aproximando o homem de Deus, chamando-o de Pai, e dizendo que todos nós somos efetivamente seus filhos. Era uma mudança muito profunda. O segundo ponto essencial de sua mensagem, que é o pilar central de tudo que ele falava, era a excelência do amor. A busca da transformação do homem na direção do amor. Um amor que levava às raias do impensado para o povo hebreu. A ideia de amar os próprios inimigos. O amor ao próximo tornou-se amor ao outro, porque não era só mais o próximo, era todas as criaturas. Ele distendeu o conceito de amor que Moisés havia trazido, tem que amar o próximo que está pertinho. Ele disse, não, o amor é ao outro. E o outro se estendeu até para o inimigo. O perdão se viu por dentro do próprio amor. Era a primeira vez que dentro de Israel se falava da proposta de se perdoar a quem nos houvesse ofendido. Transformação profunda de conceitos. Ele veio levantar um terceiro ponto, a igualdade entre as criaturas, a igualdade entre os homens, acabar com as distâncias que existiam entre ricos e pobres, homens, mulheres, judeus e estrangeiros, somos todos iguais. Ele traz todas as criaturas para o mesmo patamar, eleva os caídos, dá socorro às pessoas que se encontram humilhadas. Então, ele veio promover um sentido de pertencimento e de autoestima para a criatura humana, levantando a proposta da igualdade entre os homens. O quarto ponto que Jesus levantava dentro de sua doutrina
Era um conceito profundamente revolucionário para os judeus. A ideia da imortalidade da alma, a ideia de que os espíritos, na verdade, são a parte do homem que sobreviverá à matéria e que, por conta disso, nós poderemos, a partir dos conceitos que Jesus nos apresenta, entender que a morte não é o fim de todas as coisas, mas que temos uma fração de nós, a nossa fração mais verdadeira, o nosso eu verdadeiro, que sobreviverá à morte do corpo e partirá na direção da vida espiritual. O conceito da imortalidade, sacramentado pela sua própria condição de reaparecimento após a crucificação, é o coroamento divino da imortalidade da alma. E o último dos princípios que constituíam os pilares essenciais das verdades de Jesus era uma proposta profundamente consoladora. Nas falas do Cristo, havia sempre consolo no fundo das suas propostas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Seu evangelho, portanto, é um hino de amor, uma proposta de transformação muito significativa dos conceitos que existiam à época. Portanto, nós podemos dizer que sim, indiscutivelmente, a vinda do Messias é uma boa nova, é uma boa notícia, pelas diversas mensagens consoladoras e de revisões que ele propunha, inspirando o homem ao caminho do amor. E o mais surpreendente de tudo é que o evangelho mais longo, a narrativa mais longa sobre a história de Jesus, o chamado Evangelho de Mateus, que trata de sua infância, de sua vida pública, que apresenta o Sermão da Montanha, o seu maior discurso conhecido, que traz o sermão profético, o seu último discurso já proferido já naquela última semana em que ele estava em Jerusalém, um evangelho rico de inúmeras informações preciosas, encerra o seu texto, fecha o que fosse a boa nova, encerra como última frase do seu evangelho, dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma frase profundamente consoladora, porque depois de tudo que ele deixou de mensagens de consolo, ele deixa como último recado: não vos abandonarei, eu estarei convosco. E é interessante quando a gente pega essa informação em diversas traduções que existem. Em Esperanto, por exemplo, essa mesma frase é dita assim: e eis que eu estou, não estarei, mas eu estou convosco todos os dias. Mas não é até a consumação dos séculos. Diz, até a maturação da idade do mundo. Não é interessante? Até a maturação, até o amadurecimento da idade do mundo. Não fala de século. Não tem século, porque nas traduções em português fala muito de até a consumação dos séculos, como se os séculos fossem ser consumidos, fritados, vai consumir os séculos. E se a gente for pegar esse mesmo texto em grego, que seria o mais interessante, não está dito isso também lá. No finalzinho, quando fala até a maturação até a maturação da era dos mundos, da idade dos mundos, lá o que está dito, traduzindo para o português, é até a destinação do mundo. Existe uma palavra em grego chamada sisteleia. Essa palavra, sisteleia, ela não significa o final dos tempos. Ela diz até o destino das coisas, a consequência das coisas, o resultado das coisas. Então, é sisteleia tu cosmo, ou seja, até a destinação do mundo, até a consequência do mundo. Essa
é a informação que nós temos quando a gente toma a leitura que a gente pode encontrar no texto apresentado pelos próprios evangelhos lidos em grego. Então, nós podemos dizer assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não como se os séculos fossem se consumir, mas a consumação no sentido de resultado, isso está consumado, isso está terminado, até a conclusão, não dos séculos, mas a conclusão desse período, a consumação no sentido de conclusão da etapa, a conclusão dessa história. E o interessante é ele dizer, eu estarei. Então, quando, por exemplo, alguém diz assim, ó, eu vou estar com vocês até tal época, significa que eu estou presente, continuarei presente e ficarei até que isso aconteça. Então, não é um sentido futuro mesmo, é uma situação que desde o presente até o futuro, porque estarei convosco até. Significa que eu já estou com vocês, permanecerei com vocês até que isso se complete, até que esta coisa se dê. Isso quer dizer que Jesus, então, está conosco desde o princípio, porque ele vai estar até a consumação dos séculos. Desde quando, então, ele está conosco? Quando é que nós podemos dizer que ele começou a estar conosco? Nós não temos a informação de quando ele começou a estar conosco, mas nós temos a informação de quando nós sabemos que ele começou a estar conosco. A obra Caminho da Luz, de Emmanuel, no seu primeiro capítulo, fala que Jesus, esse chamado Messias, é reconceituado não mais como simplesmente o Messias, ele é reconceituado como o governador planetário. O que seria um governador planetário? Seria o espírito responsável pelos destinos de um orbe, de um planeta, significando dizer de que quando a Terra foi criada, quando o planeta surgiu, segundo a ciência oficial, há 4,5 bilhões de anos, nesse período, ele, que nós chamamos de Messias, mas que a literatura espírita transcende esse conceito, chamando-o de governador planetário, a entidade responsável pelo destino do planeta como um todo, já estava vinculado ao planeta na sua formação. Não sabemos se foi aí que ele começou a estar conosco, mas desde aí temos certeza que o Cristo planetário, o nosso governador, esteve conosco desde esse princípio. E quando nós percebemos que na criação do planeta, ele aceita o desafio de se responsabilizar pelos destinos do planeta, nós percebemos aí uma virtude extraordinária do Cristo, a virtude da responsabilidade. Porque ele, ao ser uma alma da condição espiritual que tinha, ele assume as responsabilidades que lhe seriam próprias em função da evolução que possuía. Assume para si, não se esconde, assume a responsabilidade e se torna, dessa forma, o governador do planeta. Ele vai assumir o controle dessas ações e vai permanecer na Terra. Durante todos os séculos e durante todos os milênios seguintes, nos quais ele e sua equipe de auxiliares, grandes conhecedores da biologia, engenheiros de genética, que irão ao longo dos milênios produzir as diversas transformações mutacionais que o DNA do planeta vai experimentar, até que a gente começasse a verificar as primeiras estruturas como nós conhecemos hoje, a multiplicidade das vidas que surgem tanto na biologia dos vegetais como dos animais, produzindo essa biodiversidade que nós conhecemos, nos quais, através de milhões de anos, sem desistir da tarefa,
o Cristo veio pacientemente transformando as formas, porque o objetivo não era alcançar aquela célula que se formava, não era alcançar as expressões primeiras da formação da vida orgânica. O objetivo era oferecer um equipamento orgânico que permitisse aos espíritos a condição de terem a consciência desenvolvida para exercerem seus papéis no mundo, alcançar a condição hominal. Mas ele não tem pressa. Ele trabalha pacientemente ao longo desses múltiplos milênios, constituindo formas e mais formas, num trabalho extraordinário de construção das espécies, sem desistir da tarefa que durou praticamente 4,5 bilhões de anos, uma vez que a espécie humana apareceu há bem pouco tempo sobre a face do planeta. Aí, ele demonstra uma segunda virtude, a perseverança, o ato de se empenhar em uma tarefa que o destino dela é muito longe, mas ele não desiste. E vai pacientemente constituindo essas formas até que a gente chegasse num terceiro momento, o surgimento da espécie humana. O momento do coroamento do trabalho do Cristo, do qual ele conseguiu perceber que havia conseguido chegar ao ponto em que surgia sobre a face da Terra a espécie consciente de si mesma. É como alguém que está esculpindo uma peça de mármore e no final, quando a peça é concluída, você olha e diz, meu Deus, como ficou lindo o resultado desse trabalho. Dizem os historiadores que quando Michelangelo estava esculpindo aquela estátua de Moisés, ela ficou tão bem feita, ficou tão perfeita na visão dele, porque ela tinha os vasos sanguíneos, a perfeição das formas. Ele ficou tão emocionado com aquilo que ele mesmo fez, que dizem os historiadores, que ele teria pegado o cinzel e batido na peça e dito, parla, ou seja, fala, porque estava tão perfeito que parecia que ia ganhar vida. Assim também, quando o Cristo alcança a condição de ter a espécie humana sobre o planeta, numa comparação, ele se vira para essa espécie que surge e diz, parla! E o homem, então, inaugura o período da linguagem. É ali que vamos começar a ter os idiomas, as falas, é o surgimento da espécie humana. E para que a gente pudesse avançar em poucos séculos, aquilo que talvez demorasse milênios, o nosso governador vai buscar espíritos em outro lugar, para se misturarem à nossa civilização e dar um impulso de conhecimento que nós dificilmente conseguiríamos no mesmo intervalo de tempo que esses companheiros foram capazes de nos deixar. Aí, percebemos uma terceira grande virtude, o zelo, o cuidado, toda essa dedicação que ele tem para que a obra aconteça. Preciso buscar gente de fora, e ele vai buscar esses indivíduos em outros lugares. Quando ele traz esses indivíduos, esses espíritos eram muito inteligentes, mas eram muito atrasados do ponto de vista moral. E ele faz uma promessa para esses espíritos, que aonde quer que eles nascessem, sobre a face do planeta Terra, ele encaminharia mensageiros para trazerem a informação. E realmente ele vai fazer isso. Ele manda Buda, manda Krishna, manda Sócrates, manda Zaratustra, diversos homens em diversos lugares do planeta para ensiná-los as verdades. Vem Moisés, ele vem trazendo vários e vários reveladores para que a humanidade descubra revelações que eram trazidas para povos específicos. O Krishna veio para a Índia, o Buda veio para o Nepal, Sócrates veio para a Grécia, Moisés traz a primeira revelação universal, não vinha somente para os hebreus, mas seus 10 mandamentos se espalhavam como revelação universal, podendo ser absorvida, portanto, por todos os povos da terra naquela época. Aí, quando ele manda esses mensageiros, ele demonstra uma outra característica sua, uma quarta característica, o compromisso com a sua palavra. Ele disse que faria, e assim ele fez. Ele cumpriu com a sua promessa.
E isso é muito belo, porque demonstra que ele está efetivamente compromissado com suas falas, com as suas promessas, com aquilo que ele diz. Ele disse àqueles que migravam para cá que ele daria a eles a condição de um mensageiro que traria a informação espiritual para eles, e assim o fez. Depois de mandar tantos mensageiros, ele mesmo, o próprio governador do planeta, começou a mandar mensagens dizendo que ele viria. Os profetas recolhiam fragmentos do seu planejamento espiritual, retalhos, pedacinhos, como se fosse um grande quebra-cabeça. E lendo esses pedacinhos, os judeus começavam a se preparar para a vinda do governador do planeta, a quem eles chamavam de o Messias, o ungido de Deus. E ele então veio. Ele veio cumprindo as profecias. Ele veio em cumprimento ao emuná, mas veio também para trazer a mensagem do amor. Quando ele renuncia às suas grandezas celestes, à excelsitude dos lugares, da convivência dos anjos, para se enfrascar num corpo de carne, para trazer pessoalmente a mensagem do amor. Encontramos aí a excelência da virtude do amor expressada nas suas ações. Vamos ver aí, na hora em que o Cristo assim faz, a expressão específica da tentativa de trazer aos homens uma nova expressão do amor para que eles pudessem se libertar das suas imperfeições. Aqueles antigos migrados que ainda não tinham conseguido encontrar a porta da chamada, entre aspas, salvação, encontram em Jesus a mensagem límpida daquilo que se deve viver para poder libertar as nossas almas das nossas imperfeições. Ele assim comparece no planeta, revolucionando os conceitos que a humanidade possuía sobre tantas coisas, inaugurando uma era nova de conhecimento sobre a Terra e transformando profundamente todas as verdades que o homem tinha sobre o que fosse a vida. É na mensagem de Jesus que vamos ficar tão impregnados da ideia do amor, que a partir dali, seus discípulos iniciariam um grande processo de socorro ao semelhante, aos miseráveis, aos famintos, aos desgraçados, sem nenhum demérito a nenhum dos outros reveladores que vieram antes dele, como Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto e tantos outros. Jesus é o único que traz uma mensagem de amor tão intensa que os seus discípulos, ecoando as suas palavras, abrem casas de socorro aos miseráveis, aos famintos, aos desgraçados, aos desvalidos, condição essa que não aconteceu em nenhum dos outros reveladores, que seus discípulos, recebendo as mensagens excelentes que eles lhes trouxeram, abriram espaços para o estudo, para a meditação e para a busca do eu interior, sem que se percebesse a importância do próximo para o nosso processo de libertação espiritual. Aí, vemos então a quinta das excelentes características de Jesus: a responsabilidade na criação, a perseverança na evolução das espécies, o zelo no surgimento da raça humana, o compromisso no envio dos mensageiros e agora o amor, o excelente amor pela sua vinda ao planeta, na hora em que o próprio governador se fez forma de homem para deixar a sua mensagem entre nós. Mas as suas virtudes não ficariam por aí, porque ele teria uma sexta virtude para apresentar em seguida. Sua mensagem, toda calçada no amor, se corromperia. Os homens utilizariam de sua mensagem para promover guerras, para torturar pessoas, para encaminhá-las para a fogueira, para estabelecer processos de tortura e de miséria moral durante longos e longos séculos da humanidade. Em nome do Cristo, nós desembainhamos as espadas e matamos as outras pessoas. Em nome do Cristo, nós queimamos os outros nas fogueiras.
e nos calabouços dos templos religiosos. Criamos instrumentos de tortura para que as pessoas que não fossem alinhadas com o pensamento religioso da época encontrassem sofrimentos indescritíveis, simplesmente porque, na nossa visão, nós entendíamos que eles estavam interpretando errado a mensagem do Cristo. Quando falamos essas coisas, falamos isso porque temos a certeza de que não estamos falando de ninguém senão nós próprios, porque através dos conceitos da reencarnação, entendemos que nós, sim, muito provavelmente, estávamos entre esses contados que utilizamos-nos da mensagem de Jesus para enveredar por caminhos profundamente tortuosos. E o que fez Jesus quando percebeu isso? Ele demonstrou mais uma virtude extraordinária: a paciência. Porque diante de tantas dores, ao invés de destruir a humanidade, ele investiu um tanto mais, promovendo o renascimento com a encarnação de diversos gênios que transformaram a face do planeta. Em seguida, os enciclopedistas, os iluministas e os fenômenos de libertação do pensamento que culminaram com uma retomada da liberdade no mundo e a condição de reinterpretação de seus ensinamentos, permitindo que, no século XIX, a doutrina espírita então viesse e pudesse iluminar as nossas mentes, revisitando as mensagens de Jesus e trazendo para nós conceitos mais apropriados de suas palavras, despidos das liturgias, dos rituais e dos paramentos. Então, nesse período de apostasia, a paciência do Cristo é mais uma das virtudes extraordinárias. Mas ele ainda teria duas para nos apresentar. Nos períodos de dor da humanidade, nas horas de grande sofrimento, das guerras que pareciam intermináveis, das pandemias que assolaram a humanidade já tantas vezes, arrastando para o sepulcro milhões de pessoas, fosse na peste negra, fosse durante o período da varíola, fosse durante os surtos de sífilis, fosse durante a gripe espanhola do início do século passado, fosse na Covid do início do século XXI. Nas pandemias, nas guerras mundiais que assolaram a Europa, destruindo milhões de pessoas, tanto a primeira como a segunda. Na Guerra dos 100 anos, em que Inglaterra e França lutaram por mais de 100 anos pela coroa da França. Ora, nesse período, o Cristo não desistiu da humanidade. Poderia ter desistido. Poderia ter dito, não tem mais jeito. Mas ele acreditou na capacidade de nós superarmos todas essas coisas. E movido pelo sentimento da fé, que é a certeza de um amanhã melhor, na certeza de que Deus, o soberano Senhor, possui mecanismos para o fenômeno de evolução de todos nós, sabendo que o nosso destino é a felicidade, que somos seres perfectíveis, que não possuímos somente corpos, mas almas, e que somos sim capazes de nos transformar, ele apostou na possibilidade de nós vencermos os nossos períodos de tirania, de violência que pareciam intermináveis. Quando observamos o período da Segunda Guerra Mundial, a sensação que se tem é que a humanidade vai entrar num fosso profundo e que não conseguirá mais sair da miséria na qual se havia projetado. Mas ele consegue trabalhar os recursos e resgata a humanidade das sombras e traz novamente para os trilhos da história. E por fim, coroando todas essas suas virtudes, nesses períodos que atravessamos atualmente, intitulados pelas religiões como sendo o final dos tempos, em que nós observamos o estertorar da nossa sociedade, apresentando sofrimentos, dores, angústias muito profundas, dores que a humanidade nunca imaginou que fosse atravessar. Nós vemos mais uma vez o Cristo comparecendo nesses períodos de final dos tempos para oferecer para nós mais um exemplo de suas virtudes,
a misericórdia. Porque oferece às almas perdidas, enlouquecidas, enclausuradas do mundo espiritual, a chance de voltarem ao planeta mais uma vez, para que elas consigam efetivamente realizar o grande trabalho de transformação de suas almas. Assim, observando essas 8 virtudes que o Cristo sinaliza para nós, e vendo os princípios que a doutrina espírita nos apresenta, é possível que nós façamos a interpretação de que o chamado final dos tempos é, na verdade, o final de um tempo para o começo de outro. Porque se a vida é imortal, se a vida não cessa, e se o Cristo está conosco desde o princípio, não é esse momento que vivemos que será o término de todas as coisas. Ele será o término de uma fase. Assim como a pré-história passou, esta fase também passará. Sim, 1000 vezes sim. O que as religiões acenam como sendo um período típico de transformação da humanidade é verdadeiro. Nós iremos atravessar, sim. Mas vejamos como o Cristo é misericordioso, como ele tem uma visão tão extraordinária de como é que nós temos que trabalhar a vida. Dentro do Novo Testamento, que é a mensagem que traz as suas ideias, o seu pensamento, onde está contido os evangelhos, dentro do Novo Testamento, o último dos livros se chama Apocalipse. O livro do Apocalipse. Em que as pessoas costumeiramente leem e se apavoram. Tem medo por conta dos cataclismos, das desgraças, da fome, da miséria, de tudo. E encontram no Apocalipse uma visão desgraçadora de tudo. Mas é uma leitura míope. Porque o objetivo do Apocalipse não é ameaçar a criatura humana, não é colocar medo no ser humano. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de consolação, porque o término do Apocalipse não é o sofrimento. O término do Apocalipse é a informação preciosíssima que nós também encontramos na mensagem espírita de que a Terra será renovada. O Apocalipse não termina na desgraça. Fim do mundo. Não, 1000 vezes não. O Apocalipse termina na paz. Só que o Cristo, para nos consolar, manda o Apocalipse para dizer, gente, vai ter uma série de sofrimentos, mas no final vai dar certo. Vai dar tudo certo no final. Não se assustem. Imagine se não tivesse o Apocalipse. Apaga, não tem Apocalipse. A gente vê isso, então estamos indo para o caos. Vai se acabar tudo. Não tem como consertar. Mas o Apocalipse é a mensagem consoladora que diz, gente, vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Mas no final, o que vai acontecer? Os maus serão retirados do planeta e os bons permanecerão e a Terra se tornará um local melhor. Isso é ou não é consolador? Isso é extraordinário. Isso é uma mensagem maravilhosa que nós temos para reinterpretar. É preciso que nós ressignifiquemos o que significa o Apocalipse, ao invés de ser uma mensagem de temor, olhar como uma mensagem de amor, porque é uma mensagem sinalizando um período de misericórdia. De que forma? Existem muitas almas no mundo espiritual perturbadas, enlouquecidas, cheias de diversas mazelas. Pessoas que são apaixonadas por dinheiro, que são capazes de matar, escravizar. Mas elas precisam reencarnar. E como a janela desse tempo está se fechando, elas precisam vir. Nossa humanidade está cheia deles. Existem os outros que são ávidos pelo poder. São capazes de matar, de destruir, para assumir o comando das massas, para tiranizar, para oprimir. Esses estão no mundo espiritual, mas eles precisam de uma chance. Eles precisam reencarnar. A janela está fechando. O que faz Jesus com a sua misericórdia? Manda que eles reencarnem. Traz essas entidades também para o nosso planeta. Existem aqueles outros enlouquecidos envilecentes, os que possuem as suas emoções afetivas profundamente desequilibradas. Essas entidades, vinculadas a processos obsessivos muito profundos na área da sexualidade, também precisam de uma chance. A janela está fechando. Eles precisam vir. Então renascem também e se misturam a esses outros.
E por fim, os enlouquecidos religiosos, os intolerantes religiosos, os empedrados, os de coração de pedra, que usam as religiões para oprimir, para esmagar, para torturar, para guerrear, precisam se renovar. E a janela está fechando. Então, o que faz o Cristo por misericórdia? Manda também esses para nós. Olhemos a nossa sociedade. O que é ela hoje? Ela é a amálgama da sociedade, misturada com essas entidades enlouquecidas que estão entre nós, para dar a elas a oportunidade de que elas consigam se levantar. É o Cristo sinalizando a chance para esses espíritos como um acréscimo de misericórdia para que eles estejam conosco. Vai haver sofrimento? Vai. Vai haver sofrimento. Mas cadê Jesus? Onde ele está nessa hora? Está nas diversas entidades espirituais que estão encarnadas no planeta e as tantas múltiplas outras que desencarnadas trabalham para facilitar o processo de transição da Terra. Nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de entidades espirituais positivas para sustentar a transição planetária. Nem todos vão reencarnar. Não esperemos milhões e milhões de espíritos iluminados encarnados na Terra, não. Esperemos milhões e milhões de espíritos desencarnados auxiliando o processo de transformações e alguns milhares encarnados entre nós para nos auxiliar o processo de transformação. Se eles vierem aos milhões, eles é que vão fazer a mudança e não nós. Então eles não podem vir em grande quantidade. Quem tem que fazer a transformação somos nós. Eles apontam o rumo e nós seguimos nessa direção. E nós, nesse cenário? O que a gente tem para fazer nesse espaço que o Senhor nos concede? Porque, olha, é muito sofrimento, é muita dor. Nós vivermos na humanidade hoje encarnados, misturados com esses enlouquecidos do dinheiro, do sexo, do poder, os perturbados da religião, é pesado demais. Está muito pesado. O que a gente pode fazer? O que pode fazer? Diz a doutrina espírita que Jesus é o modelo e guia do homem. Sabe o que é modelo? Modelo é aquilo que você se espelha. Então, o que ele espera de nós? Que nós nos espelhemos nele e vivamos essas 8 virtudes que o Cristo deixou conosco. Que nós assumamos, portanto, as nossas responsabilidades com os nossos lares, com o nosso trabalho, as nossas responsabilidades individuais, que nós não fujamos dos nossos compromissos, que nós sejamos responsáveis. Eu sou capaz de fazer isso? Assim como o Cristo recebeu o planeta, eu sou capaz? Assuma, você é capaz de fazer. Faça. Persevere também. A segunda virtude é a perseverança, que nós perseveremos, não desistamos pelo meio, não abandonemos família pela metade, não larguemos as mãos daqueles que precisam de nós. Auxiliemos perseverantemente, que nós não desistamos pelo meio da jornada. É isso que ele espera de nós. Espera a terceira virtude, o zelo, o cuidar com carinho. Não faça as coisas de má vontade, faça as coisas com prazer. Se você vai trabalhar, faça bem feito o seu trabalho. Se você vai cuidar de um filho, cuida bem feito. Faça com entrega o que você faz. É a única condição que nós temos para ter paz de espírito. Se a gente fizer as coisas de má vontade, não vamos ter paz de espírito. A paz de espírito vem quando a gente faz as coisas de boa vontade. E eu não estou inventando. Essa é a primeira frase que os anjos dizem quando Jesus nasce. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Pois é, para os homens de boa vontade. Então, se você quer ter paz, faça de boa vontade, porque fazer as coisas de má vontade pelo meio, sem querer terminar as coisas, você não vai ter paz. Quer ter paz? Faça tudo. Quinto compromisso, quinta virtude, o comprometimento com as nossas palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Sejamos como o Cristo, que disse, vou mandar os mensageiros e mandou, vou fazer e faço.
Assumamos as responsabilidades, não transfiramos para os outros aquilo que é nossa responsabilidade. E aquilo que a gente tem para fazer, façamos. Vamos dar cumprimento àquilo que nós sabemos que nós dissemos que iríamos fazer. Não façamos pela metade as coisas. Terminemos o que está na nossa mão. Quinta dessas virtudes, vivência do amor. Do amor no sentido do perdão, do amor no sentido de amar a todas as pessoas, de estendermos um pouco mais de amor. Às vezes a gente poderia dar até mais amor em casa, mas a gente não dá. Eu posso fazer um pouco mais, então faça. Vai guardar amor para quê? Não guarde o amor que você pode dar. Você pode, então, dê. Você ama as pessoas, então diga que você ama, porque você vai guardar isso. Não gasta. Se você disser, eu amo você, não gasta. Se você abrir, não acabou. Você pode dizer de novo. Então, não tenha remorso de dizer, meu pai desencarnou, eu nunca disse que eu amava. Meu filho, eu nunca disse que eu amava. Então, diga. Diga para o seu cônjuge que está louco para ouvir. Diga que você o ama. Diga para as pessoas. Nós temos, na verdade, muita facilidade de dizer que a gente odeia. Eu odeio fulano. A gente fala com muita facilidade que odeia, mas tem dificuldade de dizer que ama. Está na hora da gente começar a mudar. Sexta dessas características que o Cristo espera de nós nesse momento de transição, a paciência. Nós estamos muito impacientes nas redes sociais. Nós estamos muito enlouquecidos, criticando pessoas, falando mal dos outros. Nós não podemos fazer isso, nós temos que ser disseminadores da paz. E a gente fica o tempo todo, chega a pressão sanguínea até altera. Nós estamos desenvolvendo ódio por pessoas que nós nem conhecemos. Nós temos pessoas na nossa sociedade, pessoas de expressão do campo político, que nós estamos odiando. Olha que loucura, eu nem conheço a pessoa e eu odeio uma pessoa que eu nem conheço. Eu não quero desejar o mal a ninguém, Deus me livre, longe de mim. Mas na lei de causa e efeito tem um negócio interessante. É que quando a gente odeia, a gente atrai para próximo de nós essas pessoas que a gente odeia. Você já imaginou você odiar uma pessoa que você não conhece, não quer ouvir nem o nome dela, e na próxima existência você nascer filho dela? Não, não precisa ficar apavorado. Basta não odiar. Nós não estamos na Terra para isso. O conhecimento espírita não veio até nós para isso. Veio para nos desalgemar desse passado miserável que a gente tem. É hora de nós exercitarmos as virtudes que o Cristo nos sinalizou. Então, paciência. Paciência, gente. Paciência. Paciência em casa. Olha, o Cristo está há 4,5 bilhões de anos convivendo conosco e ainda não perdeu a paciência. Você recebe uma visita da sogra, uma semana depois você já está enlouquecido. Então, é o exercitar da paciência, vencer os nossos bloqueios emocionais. Sétima dessas virtudes, o desenvolvimento da fé, da certeza da mudança do homem. Nesses nossos períodos de cataclismos, de loucuras, de pandemias, não percamos a fé. Jesus está no leme. Ele está no meio de todas as coisas. Então não nos desesperemos. Mantenhamos a fé, nós não estamos à deriva. O governador do planeta está desde o começo conosco. Desde que o planeta se formou. Olha quanta loucura o planeta já atravessou. Ele está no leme. Agora ele está no leme, ele não abandonou o barco. Lembrem que quando ele estava no bar da Galileia, ele acalmou a tempestade. Ele não abandona o barco, ele está conosco. Nós precisamos usar as ferramentas que a gente tem. A certeza da imortalidade, a certeza de que Deus cuida de nós, de que os espíritos sabem o destino das coisas, e parar de se desesperar. Parar de odiar as pessoas porque a gente acha que fulano A, fulano B está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é nosso papel. Nós não contribuímos para a transição do planeta com esse pensamento odioso. A gente precisa contribuir de maneira positiva para as transformações do orbe. Não é assim que a gente auxilia a transição. Se nós perseverarmos nesse processo de odiar, nós poderemos ser enquadrados entre aqueles que não têm condição de ficar. Olha que loucura! Essas entidades perturbadas que estão no planeta é para nos definir. Então, nós estamos vivendo com esses companheiros exatamente para isso. Nesse período agora, do final dos tempos, da consumação dos séculos,
É o período da transição planetária, em que essas entidades perturbadas estão conosco. É hora de nós exercitarmos a oitava dessas virtudes que o Cristo nos trouxe, a misericórdia. Usemos de misericórdia para com os outros. Não fiquemos nas redes sociais odiando. Não cultivemos sentimento de desamor. O mundo está precisando de paz, está precisando de amor. Façamos o nosso papel. Nós não somos espíritas à toa. Essa informação não nos chegou para que nós engrossássemos a fileira do ódio, mas que nós fôssemos os dissolvedores dessas energias negativas. Que nós sejamos, portanto, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O nosso papel na Terra hoje é pacificar, não é inflamar. Então, nos espelhemos nessas virtudes que o Cristo nos colocou e ouçamos a sua mensagem nos nossos ouvidos, dizendo que ele não nos abandona, porque ele estará conosco. Porque, segundo o Evangelho de Mateus, disse Jesus, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mantenhamos a fé, o propósito firme e colaboremos com o Cristo, utilizando-o como modelo e guia para a nossa vida e dando o nosso contributo para a transformação do planeta. O Cristo nunca saiu de perto de nós. Ele está, e sempre esteve, ao nosso lado. Nas eras primitivas, nas guerras, nas pandemias, nas perdas e até agora, neste momento de transição planetária, ele segue firme, olhando por nós. Mas a grande pergunta é: nós estamos com ele? Jorge Lahar nos lembra que não é mais tempo de duvidar. É tempo de agir. De desenvolver dentro de nós as virtudes do Cristo. Responsabilidade, perseverança, zelo, compromisso, amor, paciência, fé e, acima de tudo, misericórdia. Não dá mais para viver como se a espiritualidade fosse um detalhe. Somos convocados, agora, a sermos médiuns da regeneração, agentes da transformação, pacificadores num mundo em crise. Se você ouviu até aqui, não foi por acaso. Algo em você está despertando. Compartilhe esse vídeo com alguém que está se sentindo perdido. Escreva nos comentários. Qual das virtudes do Cristo você mais sente que precisa desenvolver? Se inscreva no canal e siga nessa jornada com a gente.